Desculpa, gente. Boa tarde a todos mais uma vez. Em nome do presidente da Câmara Municipal de Piraí, eu agradeço a presença de todos aqui. Meu nome é Simone Lessa Guerrinzoni, eu sou chefe da Divisão de Orçamento e Contabilidade e vou estar presidindo agora, no momento, a primeira audiência pública no âmbito do Poder Legislativo do município de Piraí. Essa nossa audiência ela vai versar sobre a LOA, né? A gente vai estar passando aí para vocês a Lei de Orçamento Anual elaborada pelo Poder Executivo e mandada ao Poder Legislativo. A gente vai ver agora uma breve introdução, né, que a gente fez, eu, Simone, e a Rosângela, que trabalha junto comigo, minha companheira que está ali, passando as imagens, explicando para vocês o que vem a ser a LOA. Lei Orçamentária Anual. O que é a LOA? A LOA ela é um instrumento que possibilita a realização das metas e das prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é um plano de trabalho descrito por um conjunto de ações a serem realizadas para atender a sociedade. É onde se estabelece a previsão de todas as receitas a serem arrecadadas no exercício financeiro e a fixação de todos os gastos que os poderes e os órgãos estão autorizados a executar. Basicamente, trazendo esse conceito para o nosso cotidiano, na nossa vida doméstica, a gente pode interpretar a LOA como o nosso orçamento doméstico na nossa casa. Né? Às vezes você quer adquirir um equipamento, adquirir um bem ou fazer uma viagem, a primeira coisa que você faz é verificar se você vai ter dinheiro, se você vai ter orçamento para suprir aquela sua necessidade. Então, a LOA ela vem nesse sentido, ela faz a previsão de toda a receita, quando a gente fala receita, é a nível de recebimento, arrecadação, toda a arrecadação, e ela fixa todos os gastos, todas as despesas. Então, ela determina, ela estabelece o gasto, o que eu vou gastar, e ela fixa esse gasto para eu não exceder com base naquilo que eu previ a minha arrecadação. Então, é basicamente uma operação matemática. Você tem toda uma despesa, né, fixada, você não pode exceder nada daquilo ali, e você tem uma previsão de arrecadação. Então, a gente vai observar agora que assim, ela garante o gerenciamento anual das origens e aplicações dos recursos, definindo seus montantes e como serão aplicados pela administração pública. Por quê? Porque se a gente não tiver um plano, a gente não tiver um orçamento, não tiver essas metas, né, definidas, a gente não vai conseguir atingir o objetivo. Então, o gestor ele precisa se guiar por esse plano para poder atingir o seu objetivo. Compreende um conjunto de ações que envolve desde a construção de uma visão do futuro até a definição e a execução de metas fiscais e financeiras a serem alcançadas. Ela representa a expressão monetária dos recursos que deverão ser mobilizados no governo, né, no período específico de sua vigência, visando o quê? Visando aquela execução das políticas públicas e do programa de trabalho do governo. Então, assim, quando a gente estabelece esse plano, né, quando a gente define essas metas, a gente sempre se respalda nesses valores, no que eu fixei e no que eu fiz de previsão. A gente vai observar agora os mecanismos, né, os meios legais para vincular a LOA. A LOA ela vem através da portaria número 42, de 1999, onde ficou definido que as ações constantes das leis orçamentárias serão identificadas em termos de função, subfunção, programa e ação. O que significa isso? Isso daí significa que o legislador ele pensou, ele viu que precisava parametrizar, que precisava estabelecer um sentido para que todos os órgãos seguissem, né, a mesma regra. E a gente vai observar mais na frente, quando for apresentado para vocês o quadro de detalhamento de despesa, que esses termos, função, subfunção, programa e ação, eles são extremamente importantes, porque eles que nos norteiam dentro do orçamento de cada dotação. Pode passar. Aqui a gente pode observar os objetivos fundamentais da política orçamentária e os objetivos específicos da política orçamentária. A gente tem, para os objetivos fundamentais, a aplicação da renda e redução das desigualdades sociais, enquanto para os objetivos específicos, a gente visa corrigir as imperfeições no mercado ou atenuar seus efeitos, manter a estabilidade econômica e social, fomentar o crescimento econômico,
melhorar a distribuição de renda, universalizar o acesso aos bens e serviços públicos produzidos pelo próprio setor público ou privado e assegurar o cumprimento das funções elementares do Estado. Então, a gente observa que, a partir da LOA, ela também tem uma função social dentro de um determinado município. Por quê? A partir do cumprimento dessa LOA, o gestor vai conseguir assegurar os serviços mínimos e a condição, né, de vida de cada um. E para poder assim, facilitar, para poder criar um mecanismo, uma forma igualitária para essa questão da LOA a nível da legislação, o que foi feito? Foi estabelecido alguns princípios. E todos esses princípios que foram estabelecidos pelo legislador, ele tem um amparo legal. A gente encontra esses princípios na Constituição Federal e na Lei Federal 4.320 de 1964. Vocês podem observar que são vários os princípios. Tem alguns princípios, como, por exemplo, o da sinceridade, que ele não está positivado. Ele, né, é uma questão de interpretação do gestor. Mas, por exemplo, se você pegar o princípio da unidade, ele está positivado no artigo 168, parágrafo 5º, inciso de 1 a 3, da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei 4.320. Então, todos esses princípios devem ser observados quanto ao cumprimento da LOA, porque, se faltar qualquer um desses princípios, né, o processo ele vai ter um vício. O que compreende a lei orçamentária anual? Ela compreende, basicamente, o orçamento fiscal dos órgãos e da administração, direta e indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O que a gente vai perceber? A gente vai perceber que esse orçamento anual, ele dispõe de todos os órgãos que compreendem o Poder Executivo, o valor de cada dotação, o valor que cada órgão vai poder trabalhar durante o exercício financeiro. Porque, como a gente viu lá no começo, o que ela faz? Ela fixa o valor da despesa e ela estima a receita. Então, por essa razão, a gente sempre vai repetir, a gente sempre vai dizer que ela vai estar compreendendo o orçamento fiscal dos órgãos e da administração direta e indireta. Por quê? Ali dentro tem todo o valor da minha despesa fixada. E é esse plano, né, é esse orçamento anual que compreende a LOA. A Lei Federal 4.320, de 1964, em seu artigo 22, ela define o conteúdo e a forma da proposta orçamentária, em complemento ao dispositivo, né, da Constituição Federal. É como se ela tratasse do escopo, do que vai ter, do corpo desse projeto de lei orçamentária anual. E aí a gente pode observar, o primeiro item trata da mensagem, o segundo, do projeto de lei do orçamento, o terceiro, das tabelas explicativas, e quarto, das especificações dos programas especiais de trabalho. Devem ainda acompanhar o projeto de lei orçamentária o demonstrativo regionalizado do efeito sobre as despesas e receitas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. O que significa isso? Que a gente deve ter um anexo, a gente tem que ter um demonstrativo onde o Poder Executivo, né, ele aponta todas essas receitas que ele deixou de arrecadar. Se não vai ter um impacto, se não vai causar algum prejuízo no orçamento daquele exercício. Mais para frente a gente vai ver todos esses quadros. O demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do documento que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. É o anexo das metas fiscais. Mais para frente, a gente também vai ver esse anexo. Então, vocês observem que a legislação ela é bem clara, né, bem transparente em relação a isso. Ela determina, né, quais os pontos, o que deve conter, como que deve ser essa LOA. Mas o objetivo maior dela, o objetivo principal, é estabelecer, fixar a despesa e fazer a previsão da receita. A gente ainda pode incluir no projeto de lei orçamentária os seguintes elementos: abertura de créditos suplementares e autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.
O que quer dizer isso aí? Isso aí quer dizer que a gente pode, nesse projeto de lei, ele pode sofrer alteração, ele pode ser modificado. A gente vai observar agora, logo a seguir, que o que aconteceu? Com a edição da Lei Complementar número 102 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, na lei da LRF, outras exigências foram introduzidas. O que foi percebido? Foi percebido que só vedar, só vincular, restringir nesses dois pontos não era suficiente, tanto que é uma legislação, né, um pouco mais recente, quando comparada com a de 64, em 2000. Por quê? Porque a sociedade vai, né, mudando, as coisas vão modificando, outras exigências vão surgindo, necessidades, então foi introduzida essas exigências, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. O dispositivo, artigo 5º, inciso 1º, a determinação tem que conter um anexo que demonstre a compatibilidade do orçamento com os objetivos e as metas do anexo de metas fiscais. Vocês observem que são vários, né, artigo 5º, artigo 12, são vários artigos, vários dispositivos. Mas se você observa, se a gente fizer, né, um estudo, for fazer a leitura de todas essas, né, esses parágrafos, a gente vai observar que ele está sempre resguardando aquele limite que eu falei, que é a fixação da despesa e a previsão da receita, para evitar que, nesse exercício financeiro, exista algum prejuízo ou exista alguma manobra que não seja legal. Por exemplo, a gente pode observar no artigo 5º, inciso 3º, conter reserva de contingência nos termos da LDO. Artigo 5º, 2º, fazer constar o financiamento de dívida pública separadamente na lei orçamentária e na lei de crédito adicional. Vedada a consignação na LOA de crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. A gente pode observar que todas essas determinações, todos esses dispositivos legais, eles têm um objetivo, foco maior de assegurar a legalidade no processo da LOA. Legalidade em que sentido? No sentido da fixação da despesa, para a gente não ter uma despesa fixada em um numerário e, posteriormente, ao longo do exercício, esse valor sofrer algum tipo de alteração. Emendas ou modificações ao projeto de lei orçamentária anual. Como que se dão essas emendas, como que se dão essas modificações? O texto constitucional determina que as emendas serão apresentadas na comissão mista e que sobre elas emitirá um parecer. Por simetria, considerando que o Poder Legislativo dos municípios é unicameral, ou seja, né, a gente só tem a Câmara, o Poder Legislativo, um único órgão, essas emendas elas serão apresentadas na respectiva comissão. A proposição da modificação do projeto de lei, remetida através do Poder Executivo, são permitidas enquanto não iniciada a votação na comissão, da parte cuja alteração é proposta. Então, o que ocorre? Trazendo isso para o caso concreto, né? Essa emenda ela vai ser proposta para essa comissão vai avaliar, vai analisar os pontos legais, vai analisar se ela merece, se ela preenche todos os quesitos, se deve prosperar, se não tem nenhum vício, nenhuma irregularidade, e vai submeter à apreciação, para então dar continuidade e introduzir essa emenda, introduzir essa alteração no projeto da Lei Orçamentária Anual. Também deve ser consideradas, ainda nesse cenário, né, de emenda, as exigências para modificações, como a compatibilidade e as vedações do artigo 63 e do artigo 166 da Constituição Federal, onde ele estabelece que as emendas somente podem ser aprovadas casos. É como se tivesse algumas condições, como se tivesse alguns quesitos que devem ser observados se vai realmente prosperar a emenda. Porque, às vezes, não adianta, né, a gente elaborar, a gente ter uma ideia em mente e ela ser vedada por não atender aos princípios legais da nossa Constituição. Então, ele já, pensando nisso, ele já colocou que sejam compatíveis com o PPA e a LDO, que indiquem os recursos por anulação de despesa, exceto pessoal e encargos e dívida, e sejam relacionadas com correção de erros ou omissões, com os dispositivos de texto do projeto de lei. Então, assim, basicamente, o que a gente pode, né, extrair, o que a gente pode exaurir nesse sentido é que a emenda ela deve ser proposta porque toda alteração, toda mudança, né, tudo que a gente puder modificar para uma melhoria do coletivo, claro que é válido, mas a gente precisa observar esses pontos. Não tem como tratar
aprovar essas emendas, essas mudanças, sem considerar esses pontos. Especificamente quanto à receita, deve ser observado o artigo 12 da Lei Complementar, onde há estimativa por parte do Poder... por parte do Poder Legislativo, apenas em casos de erro ou omissão de ordem técnica ou legal. Para as demais situações, a gente deve observar o artigo 7º da Constituição Federal. O que ocorre? Enquanto não foi editada a exigência do artigo 165 da Constituição, os prazos para encaminhamento e devolução da LOA são os definidos no artigo 35 da ADCT ou nas leis orgânicas no município, como é o nosso caso. Estabelece o artigo 35 dessa ADCT que será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido até o encerramento da sessão legislativa. Quando que acontece esse prazo? Esse prazo ele se finda em 30 de setembro. Então, a gente pode observar que a legislação da LOA, ela é bem assim, como todas as outras, né? Ela é bem clara. Então, assim, a gente tem que observar aos pontos do que ela determina, cumprir, e sempre o objetivo maior, a fixação, né, da despesa e a previsão da receita, porque a preocupação do legislador, a preocupação do Poder Executivo, a preocupação de todos, né, como um todo, de geral, é observar esses índices. Por quê? A gente precisa ter consciência dos nossos gastos e a gente precisa ter consciência da nossa receita. Então, é um meio, um mecanismo de controlar essa parte da gestão. Aqui, agora, a gente vai estar... Oi. Então, agora, gente, continuando aqui, a gente vai observar as vedações constitucionais e legais relativas à lei orçamentária anual. Ela tem algumas vedações que estão dispostas, né, na Constituição Federal, e vocês vão reparar, vão perceber que são mais de 10 dispositivos. Por exemplo, no inciso 1º, o início de programa ou projeto não incluído na lei orçamentária anual é vedado. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais é vedado. O que essas vedações elas vislumbram? Essas vedações elas vislumbram justamente exaurir qualquer tipo de possibilidade onde haja um meio, um mecanismo de modificar essas despesas previamente fixadas e a receita, né, estimada para aquele exercício. Então, todas essas vedações, todos esses dispositivos na legislação, eles vêm justamente nesse sentido, de manter a fixação da despesa e a previsão da receita, o que vai propiciar o alcance da meta daquele Poder Executivo. Pode passar. Aqui vocês podem observar, como eu falei, são mais de 10 incisos. A gente pode observar aqui a transposição e remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, a concessão ou a utilização de créditos ilimitados. A gente pode observar que, né, é uma leitura simples e a gente consegue perceber que existe a intenção de fazer o controle, de fazer justamente o controle de tudo aquilo que a gente programou, que fixou e que onde houve um estudo e houve a previsão. Então, o legislador, com essas vedações, ele tende a ressaltar a importância do cumprimento dessas previsões e dessas expectativas. A lei orçamentária anual, após aprovada, ela pode ser alterada? Sim, ela pode ser alterada, desde que mantida a iniciativa, o orçamento durante o exercício financeiro pode ser alterado por meio de abertura de créditos adicionais.
Então, o que ocorre? O projeto, né, foi aprovado, virou a lei orçamentária anual, e depois ela vai poder sofrer alguma alteração? Sim. Só que a gente vai observar agora os meios, os mecanismos onde essas alterações podem ocorrer. Elas podem se dar de 3 formas. Abertura de créditos adicionais que podem ser suplementares, quando apenas alterarem as dotações já existentes, especiais, quando incluem no orçamento novas dotações, e extraordinários, quando acrescentam no orçamento dotações destinadas a atenderem despesas decorrentes de calamidades públicas. O que acontece? Suplementar. O suplementar é quando ele apenas altera uma dotação já existente. É como se eu fizesse uma substituição de valor, um remanejamento. Eu retirasse de determinada dotação em detrimento de outra. Eu não modifiquei o valor total, não modifiquei o quadro, não modifiquei a função, subfunção, programa, não alterei nada. Eu só movi os valores. Especiais, quando inclui no orçamento nova dotação. Eu vou abrir um crédito especial, vou criar uma nova dotação que ela não está incluída, mas mantendo o valor do meu orçamento. Eu vou remanejar da mesma forma, só que eu vou criar uma nova dotação. No extraordinário, quando acrescenta no orçamento dotação destinada a atenderem despesas decorrentes de calamidades públicas, é quando a gente observa situações que, infelizmente, né, em virtude de um desastre natural, as enchentes, aquelas coisas ocorrem, e você não tem como fazer uma previsão, né, de uma situação dessa no orçamento, então o legislador já pensou nesse caso. E pode haver ainda, por igual, autorização através da LDO ou da LOA para abertura de créditos suplementares, desde que indicados recursos correspondentes. A praxe, o habitual, né, o que a gente mais vê acontece, o que é costumeiro, é a autorização de percentual sobre a despesa inicialmente fixada por meio de decreto, onde a tendência, né, no caso essa, que é a mais habitual que eu acabei de ver com vocês, ela, a fim de não ferir o princípio da exclusividade, essa autorização ela é definida na LDO, no espaço referente à orientação para a elaboração da lei orçamentária anual, e ela se dá por um decreto. Então, é quando, às vezes, você precisa, em detrimento de uma dotação orçamentária, dispor de algum valor. Então, você faz um decreto explicando, informando o que houve, e esse decreto ele te permite mover esses valores, mas o orçamento ele permanece o mesmo. O que houve foi só remanejamento dentro da dotação. Os recursos disponíveis para a abertura de créditos adicionais são o superávit financeiro, que é apurado em balanço patrimonial, excesso de arrecadação, anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, as operações de créditos, a reserva de contingência e o resultado do veto, emenda ou rejeição, sem despesas correspondentes. O que isso quer dizer? Que aqueles créditos que anteriormente, né, a gente viu, eles serão possíveis desde que os recursos estejam disponíveis nesse elenco. Desse elenco, eu vou tirar o recurso disponível para poder fazer essa suplementação. Agora, eu vou estar passando para vocês... Pode passar, Rô, por favor. Eu vou estar passando para vocês justamente a lei orçamentária anual que foi enviada pelo Poder Executivo para a gente aqui, para o Poder Legislativo. A gente vai observar o projeto de lei número 35, a gente vai observar os anexos, são 11 anexos, e os quadros de detalhamento de despesa por órgão. Pode passar. Esse daqui é o projeto de lei, número 35 de 2017. Esse projeto de lei, ele traz todos os artigos, né, que estimam, justamente, novamente, como eu havia falado lá atrás no começo, a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018. Então, vocês podem observar que aquele conceito, né, aquela introdução que a gente viu lá atrás, é exatamente isso aí, não tem como a gente fugir. A gente precisa estimar a receita e fixar a despesa. São mais de 10 artigos. Pode passar.
Pode passar. Pode passar. A gente vai observar aqui na sequência, só esperando ela passar ali, que a gente vai visualizar agora os anexos, né? À medida que eu fui explicando, que a gente foi vendo a parte da introdução, em algumas telas a gente observava que tinha, né, uma fixação, uma obrigação desses anexos. E são esses anexos agora que a gente vai estar mostrando para vocês. São 11 anexos no total. E cada anexo dispõe sobre uma forma de estar explicando o valor desse orçamento. Isso. Aqui a gente começa a visualizar. Aqui a gente tem um anexo 1, onde ele tem a estimativa da receita total por categoria econômica e recursos de todas as fontes para o exercício de 2018. A gente pode observar que a nossa estimativa de receita para esse exercício é de R$ 199.500.000. Aqui no anexo 2, a gente tem a estimativa da receita total com um detalhamento por categoria econômica e origem do recurso. E aí vocês vão observar que o valor, né, o valor total lá, ele vai fechar em R$ 199.500.000. Ele traz a receita corrente, ele traz a dedução da receita corrente, receita de capital, é uma operação matemática onde ele alcança o valor total. Pode passar. Aqui no anexo 3, a gente tem a receita segundo a categoria econômica. Quando a gente estava visualizando a parte introdutória, a gente chegou a falar em relação à categoria, função, subfunção, e agora a gente vai poder observar tudo isso. Pode passar, Rô. Pode passar? Pode passar. Aqui a visualização não está muito legal, mas a gente pode observar ali o valor é de R$ 199.500.000. Vocês observem que, de várias formas, a gente pega em cada anexo, né, a informação detalhada e o valor total vai ser o mesmo. Porque a legislação, ela preconiza, ela determina a exposição desses anexos dessas formas. Então, o valor total vai ser R$ 199.500.000 e a disposição por unidade, por categoria, por órgão é que vai variar. Anexo 4. Aqui no anexo 4, a gente tem a fixação da despesa total com detalhamento por categoria econômica e grupo de natureza da despesa. Aí a gente observa, né, lá atrás a gente viu receita corrente, agora a gente tem a despesa corrente, despesa de capital, e aí você vê que a gente alcança novamente R$ 199.500.000 no orçamento. O anexo 5, ele traz o demonstrativo da despesa por função, subfunção, programa por projeto, atividade e operação especial. Isso daí também é uma determinação, né, da legislação. A gente observou que, né, para poder criar um grupo comum, foi determinado que seria utilizado esses termos: função, subfunção, programa, atividade e operação. Então, isso aí não tem como fugir. Quando a gente observar o valor final, pode passar. Mais um. Mais um. Volta só mais um, Rosângela, por favor.
Ali embaixo, a mesma coisa. A gente vai observar que o valor dele é o mesmo valor do nosso orçamento, R$ 199.500.000. Está bem pequenininho, né? Não está assim uma visualização legal, mas todo esse material está disponível no site, né? A gente pode depois também estar consultando, quem quiser estar vendo, vai estar lá. Pode passar. O anexo 6, ele traz a despesa por função, recursos de todas as fontes. Ele traz um pouco mais resumido, né? Aquele nome, aquele termo função, ele vem ser o legislativo, a administração, segurança pública, e ali ele determina o valor de cada um, e no final a gente vai observar que vai novamente fechar no valor de R$ 199.500.000. É um anexo também que ele é exigível, né, pela legislação. Você vê que ele é mais resumido, ele traz só o termo função, ele não traz os demais, as categorias, como a gente observou nos outros. Ele tem separado o recurso livre da destinação e o recurso com destinação específica, porque cada item desse, né, legislativo, administração, segurança pública, a Constituição estabelece um percentual de aplicação e o outro que fica no recurso livre de destinação. Pode passar, por favor. Agora, no anexo 7, a gente tem a despesa por poderes e por órgãos. A gente pode observar poder legislativo, executivo, aí ele vem dizendo de forma detalhada o valor de cada órgão, fundo municipal, de saúde, assistência social, e, novamente, fechando no valor total, R$ 199.500.000. No próximo anexo, anexo 8... Deixa eu pegar aqui. No próximo anexo 8, a gente vai ter a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um anexo de metas fiscais, né? Lá no começo, lá atrás, quando a gente fez a parte da introdução, a gente falou alguma coisa sobre as metas. Não sei se vocês, né, vão conseguir linkar. Mas o que quer dizer isso aqui? Isso aqui ele quer dizer a receita total, né, o valor que a gente tem de receita, o valor corrente, o valor constante, existe o percentual e existe uma estimativa, um estudo, né? Vocês vão observar ali, está 2018, 2019 e 2020. Para quê? Para a gente poder trabalhar com as metas anuais. Por quê? Precisa existir uma compatibilidade. Aquilo que a gente faz que seja para fixar a despesa tem que ser compatível com a minha receita. Então, a partir desse anexo, a partir do demonstrativo das minhas metas fiscais, eu consigo visualizar se eu vou prosperar em sucesso nesse meu objetivo, ou seja, na fixação da minha despesa e na previsão da receita que eu tenho. Porque eu não posso chegar em um dado momento e ter uma receita fixada de um valor que não corresponde à minha receita. Aí a gente vai, né, ter uma conta maior para pagar e um valor menor para receber. Pode passar, por favor. No anexo 9, a gente tem o demonstrativo lá, eu até acabei falando um pouco antes, da compatibilização do programa dos orçamentos com as metas fiscais da LDO. O que acontece? É exatamente isso. A gente tem uma previsão, né, de meta fiscal da LDO, a meta fiscal da LOA, a gente tem um valor total e a gente tem que observar se isso fica viável, se isso está dentro do que a legislação prevê e se é compatível com o nosso cenário. Porque, se não for, se a gente tiver uma despesa, né, fixada maior do que uma receita, a gente tem que parar e tentar identificar o problema, porque aí existe algum vício, alguma irregularidade, algum ponto a ser, né, elaborado. Pode passar. O anexo 10, ele traz o demonstrativo do impacto orçamentário financeiro para a renúncia da receita em 2018. Lá atrás também, quando a gente viu aquela parte da introdução, a gente falou sobre a parte da renúncia, né, das anistias. Então, o que acontece? O legislador ele tem essa preocupação em verificar se aquilo que foi anistiado, aquilo que o Poder Executivo, né, abriu mão, deixou de arrecadar, deixou de receber,
não vai causar um prejuízo no orçamento dele, porque para tudo isso existe um estudo, para tudo isso existe, né, um apontamento onde são observados todas essas especificações e é colocado nesse anexo. Por exemplo, a gente observa ali o superávit financeiro, a receita, a disponibilidade, a isenção do IPTU, e a gente faz um contrapeso, a gente vê o impacto disso, como que isso vai surtir um efeito no nosso orçamento. Porque também, se for observado, se for percebido um número negativo, se for percebido um índice fora do previsto, a gente tem que parar o processo e verificar o que está acontecendo, se tem alguma irregularidade, algum vício, alguma questão a ser corrigida, um vício a ser sanado. Agora a gente vai visualizar o quadro, o anexo 11, o último anexo. O que esse anexo traz? Ele traz a aplicação dos recursos na manutenção e no desenvolvimento do ensino, bem como do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Esse anexo também, assim como todos os outros demais, ele é muito importante. Por quê? Ele traz para a gente a demonstração da receita através dos impostos próprios, as transferências da União, que são os repasses. E, no final, ele traz para a gente o valor total da despesa que a gente vai ter, da receita total, e considerando o valor do repasse do Fundeb. O que acontece? A gente recebe, né, no caso, o Poder Executivo, recebe as transferências da União, a cota parte do FPM, recebe a cota parte do imposto sobre a propriedade territorial, a transferência financeira, depois a gente tem a parte do Estado, ICMS, IPI, IPVA. Então, tudo isso contempla o nosso orçamento, né? Tudo isso faz parte. Então, o legislador determina que a gente faça o detalhamento desses repasses também, dessas verbas que a gente recebe da União, recebe do Estado, de como isso está sendo aplicado, de como isso está sendo determinado, porque a educação e a saúde, elas recebem repasses direto para a aplicação, justamente para esses órgãos. Então, assim, é como se não pudesse, né, misturar aquilo ali dentro do bolo todo. Então, isso é muito importante ser demonstrado, porque precisa ficar claro, né, precisa ficar visto o repasse desses recursos para esses órgãos. Agora, aqui a gente vai começar a visualizar o quadro de detalhamento da despesa por UO. O que é isso? Aquele valor de 199.500.000, né, que a gente passou ali no começo, que é o valor do nosso orçamento, ele é distribuído para todos os órgãos do Poder Executivo. Então, a gente vai observar agora o valor e, para cada órgão, o que ficou para esse exercício de 2018. Para a Câmara Municipal, a gente vai observar, através do quadro de detalhamento por UO, que a gente tem um valor total de R$ 7.536.496. Para a Secretaria Municipal de Governo, a gente observa o valor de R$ 2.956.211. Para a Procuradoria-Geral do município, a gente tem o valor de R$ 1.230.502. Para a Secretaria Municipal de Administração, a gente tem o valor de R$ 5.418.447. Para a Secretaria Municipal de Administração, a gente tem um valor total de R$ 33.493.332. Para a Secretaria Municipal de Fazenda, a gente observa o valor de R$ 9.294.065. Esses valores, gente, esses quadros de detalhamento de despesa por UO, eu não sei se, né, não está muito legível, não sei se dá para perceber daí. Essa estrutura que ele traz é aquele do termo que eu expliquei para vocês, de função, subfunção, não tem como variar, não tem como mudar.
O que a gente pode observar, vocês vão perceber que todos os órgãos, né, ele vai ter o nome do quadro de detalhamento da despesa e vai ter o valor total. E aqui ele vai ter vários nomes. Nesse daqui, por exemplo, a Coordenadoria Municipal de Controle Interno, ele traz a aplicação programada, ele traz a classificação resumida, o projeto, a atividade, a natureza de despesa, a fonte, o detalhamento, a função. E isso tem os valores para cada item desse, que no final dá esse valor que eu estou fazendo a leitura para vocês. Nesse caso aqui da Coordenadoria do Controle Interno, R$ 732.080. A Secretaria Municipal de Planejamento e Integração de Política Pública, o valor total de R$ 347.507. Secretaria Municipal de Serviços Públicos, R$ 7.640.816. Então, vocês observam que, às vezes, de uma para outra diminui, uma maior. Por quê? Isso varia de acordo com a aplicação do programa. Cada órgão desse tem uma diferente do outro. Por quê? Justamente em função da necessidade do órgão, a forma que ele atua. Secretaria Municipal de Esporte. A Secretaria Municipal de Esporte, a gente vai observar o valor de R$ 4.013.162. Na Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai observar que na Secretaria Municipal de Saúde, a gente tem o valor de R$ 48.991.921. Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, a gente tem um valor de R$ 2.687.021. Para a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, né, que é o Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa e Inovação Tecnológica, a gente tem um valor de R$ 50.000. Secretaria Municipal de Agricultura, nós temos o valor de R$ 1.192.547. Fundo Municipal de Assistência Social, nós temos o valor determinado de R$ 4.032.852. Fundo Municipal de Assistência Social, determinado para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Nós temos R$ 226.000. O mesmo fundo destinado ao idoso, né, Fundo Municipal do Idoso, dentro do Fundo Municipal de Assistência Social, nós temos o valor de R$ 73.027. Secretaria do Meio Ambiente. Pode passar aí, Rô. A Secretaria do Meio Ambiente. Secretaria do Meio Ambiente, nós temos o valor de R$ 6.906.686. Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo. Nós temos o total de R$ 10.315.254. Secretaria Municipal de Obra e Urbanismo, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, né? A Defesa Civil, R$ 172.740. Ainda dentro da Secretaria de Obras e Urbanismo, o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, R$ 17.578. Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Dentro dessa secretaria, nós temos o total de R$ 3.839.925. Secretaria Municipal de Educação. Dentro da Secretaria Municipal de Educação, nós temos o total de R$ 43.310.821. Secretaria Municipal de Cultura. Nós temos o total de R$ 4.318.888. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Nós temos o total de R$ 602.122.
E agora, por fim, a gente tem o último quadro de detalhamento, que é a reserva de contingência, que a gente tem um total de R$100 mil. E se a gente observar aqui no total geral, o valor que a gente tem ali é R$199.500.000. Ou seja, se a gente pegar todos os valores de cada órgão que a gente, né, fez a leitura aqui agora, a gente vai atingir o valor do nosso orçamento inicialmente fixado. O próximo quadro agora, o próximo demonstrativo, a gente vai tratar da receita corrente líquida, né? O que é a receita corrente líquida? É a especificação da receita. Então, aqui a gente tem a receita tributária, a gente tem a receita de contribuição, a gente tem as deduções, né, previstas na legislação, e a gente tem o valor da receita corrente líquida. Na sequência, a gente consegue observar a proposta orçamentária da Câmara Municipal para o exercício de 2018. Como que é feito esse quadro? Esse quadro ele é feito com base no artigo 29A da Constituição Federal, e ele traz justamente a receita tributária, ele traz a dívida ativa tributária, ele traz as multas, as transferências, e, no final, ele traz o valor total fixado, né, que é o percentual de 7% desse valor, que é o repasse da Câmara Municipal, que para esse exercício é de R$ 7.536.496, conforme a gente também demonstrou no quadro de detalhamento da despesa. A diferença é que aqui ele está mostrando a parte da receita, ele está mostrando a parte do recurso. Como que esse valor de R$ 7.536.496 ele foi alcançado. O próximo quadro, a gente tem a aplicação em ação e serviço público de saúde. A saúde ela tem um orçamento, né, baseado nos repasses que ela recebe também, né, constitucional, diferente do legislativo. Ela tem a receita de imposto, ela tem as transferências constitucionais, conforme eu falei, acabei me adiantando, e, no final, a gente vê o valor total desse repasse, que é o total, não sei se vocês conseguem, de repente não está dando para visualizar daí, mas essas informações estão todas disponíveis no site e a gente consegue, né, depois acessar, a gente consegue estar visualizando. O próximo quadro, ele traz a estimativa de receita dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, isolado e conjuntamente por categoria econômica e origem do recurso. Isso daí, esse quadro, ele também é uma exigência, né? Lá atrás a gente viu isso, a gente falou desse orçamento, e ele traz, está vendo, especificado o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, e vamos observar que, no final, ele traz o total de R$ 199.500.000. Ele está demonstrando para a gente a parte do orçamento fiscal, que é justamente o que compreende a nossa LOA. Bom, eu queria agradecer, né, a atenção de todos vocês, a presença de cada um, dizer que, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, a gente vai estar aí aberto para poder estar esclarecendo essas dúvidas daquilo que foi abordado aqui. No site também a gente tem foi aberto lá, né, o Departamento de Informática introduziu um formulário, se quiser deixar alguma pergunta, algum comentário. E a divisão de Orçamento e Contabilidade também, a gente está aqui de 8 da manhã às 5 da tarde. Qualquer dúvida nesse sentido, eu, a Rosângela, a Procuradoria também, todo mundo aí empenhado para esclarecer. A gente quer levar para vocês o conhecimento, a transparência da melhor forma possível. E, mais uma vez, em nome do presidente, eu agradeço a presença de todos vocês. Espero ter conseguido passar um pouquinho aí do que é a LOA do nosso Poder Executivo. Obrigada.